Muito bem. Bom dia a todas e a todos que participam aqui com a gente de mais uma atividade da programação do projeto Universidade Aberta. O projeto Universidade Aberta é uma atividade de extensão que a USCS realiza já há 15 anos. Este projeto ele tem como objetivo discutir temas pertinentes a um ano em especial, como este, o qual uma comissão organizadora, através de um diálogo, conseguiu chegar à pertinência do tema sobre duas datas muito importantes para a celebração este ano, que uma delas é os 200 anos da independência do Brasil. A outra, os 100 anos da Semana de Arte Moderna, que ocorreu em São Paulo, no Teatro Municipal. Também, esta Semana de Arte Moderna ocorreu muito como um questionamento sobre estes, na ocasião, 100 anos da questão da independência do Brasil. Então, estas datas redondinhas, celebrativas que a gente está aqui hoje, também resgatando este tema para discuti-lo na universidade, o projeto Universidade Aberta surgiu com essa proposta, então, de trazer a discussão dos 200 anos da independência, dos 100 anos da Semana de Arte Moderna, para refletirmos, então, independência ou dependência? Independência de quê? Né? Também sobre a Semana de Arte Moderna, que propôs uma identidade nacional, uma identidade cultural e artística, e essa identidade inclusiva, exclusiva, em que pé estamos depois de 100 anos? Então, estes temas estão aí para debatermos durante toda esta semana. Esta atividade do Universidade Aberta ela é realizada em parceria com o SESC São Caetano e o Instituto IDEA, instituições parceiras, apoiadoras, a qual nós agradecemos muito esta oportunidade de uma aliança tão bacana para desenvolver projetos que discutem temas transversais como este. Tá? Então, hoje nós iniciamos esta atividade com um convidado, né, especial, que veio a partir de indicação destas parcerias, né? Então, o Anderson estará com a gente hoje para discutirmos o tema do modernismo e a região do Grande ABC. Então, será um momento bem importante aqui para a gente também contemplar mais um dos vieses possíveis para alcançarmos a discussão deste tema maior da Universidade Aberta. Então, com alegria, nós temos aqui o nosso convidado. Queria chamar, então, Anderson, por favor, para assumir o posto e estaremos aqui juntos acompanhando com você presencialmente, tá bom? Então, por favor, Anderson. Obrigado. Olá, pessoal. Bom dia a todas e todos. Eu só ia pedir para vocês escreverem se vocês estão vendo já a transmissão da tela aí, né? Tem um documento chamado Contrafluxo, só para poder ver se tem o quanto vocês estão acompanhando aí também dessa discussão. A Giovana já escreveu aqui, acredito que o restante também. Beleza. Eu vou fazer uma apresentação inicial e depois eu acho importante a gente ouvir perguntas de vocês aí, para quem escrever no chat, quem puder perguntar também pelo áudio vai ajudar bastante, né? Para a gente, o fato de estar aqui praticamente como se fosse uma transmissão, ele acaba fluindo de um outro jeito. Então, eu fiz esse suporte visual para explicar quem sou eu, né? Em qual contexto eu estou aqui também inserido, e a gente abrir aí um papo para essa discussão da Semana de Arte Moderna. Acho interessante essas relações que a gente tem com os anos de 22, né? 1822, 1922 e agora 2022, como bem colocou o professor Ricardo aí falando sobre a semana para São Paulo e também no Brasil, de uma certa forma, e a independência nossa também de uma certa forma, e o que isso tem a ver e como isso casa de uma certa, em tudo isso, nesse contexto. Bom,
eu sou Anderson Penha, como já falei para você, o professor Ricardo também já apresentou. Eu sou morador e nascido e criado aqui na região do Grande ABC. Sou filho, né, de migrantes. Meu pai pernambucano, minha mãe baiana, então não sou filho de imigrantes, sou filho de não sei se desligou aqui, professor, está aparecendo. Ué. Foi? Ah, deu uma travada aqui, pessoal. Sou filho de migrantes e, como boa parte de uma população aqui nascida e criada na região, sou filho de uma galera que migrou justamente num período aí no século passado para cá e se misturou dentro de um contexto cultural aqui da região. A gente já sabe que aqui a região ela é multicultural, apesar de em alguns momentos eu achar que tem uma dificuldade de valorizar, reconhecer e entender também a potencialidade que isso traz para nós enquanto diversos processos, construções de capital cultural, social e até intelectual também para a nossa região. Faço parte fundei o Contrafluxo, enquanto coletivo e enquanto movimento também. Era uma ideia, por já ter vivido aqui na região e trabalhado em outros lugares aqui do país e fora do país, também acabei fundando aí o Contrafluxo com uma ideia de ajudar nesse processo na cena da região, que é muito bem representada, e eu só tinha uma contribuição para fazer, que era trazer o movimento de contrafluxo, que era, ao menos um período por ano, uma vez por ano, trazer um movimento de as pessoas de São Paulo virem para cá para ver outras coisas, outras atividades também, e também trabalhar nessa contracultura, na lógica que é construído. Tem aqui como o link está em PDF, tem um vídeo disponível sobre o contrafluxo no YouTube, que fala um pouco desse manifesto nosso, desse fluxo contrário, né, desse contramovimento que a gente faz parte. Como o contrafluxo é meio doido, porque a gente está numa área de trabalho que mistura arte, espaços, pessoas e tecnologias, essas tecnologias emergentes também, como o uso dessa discussão para o lugar do trabalho que a gente faz aí, e essa discussão ela tem um lugar de áreas transdisciplinares ou outros contextos aí também. Está dando uma travada aqui para mim, não sei se para você está ali disponível, né? Para mim eu fico sem o visual. Não, tá. Aqui na tela não aparece. Beleza. Na tela tua? Agora voltou. Bom, dentro dessa lógica aí também, pessoal, eu queria contar um pouco para vocês onde estamos. Eu acho que é bom localizar de uma outra forma essa leitura para a gente entrar um pouco dentro desse contexto da localidade e da georreferência para esse tema que a gente vai discutir ainda sobre arte moderna em tudo isso, né? Temos que lembrar que a gente está localizado no Cone Sul, aí, né, da América Latina ou no Sul global. Isso tem uma influência para nós enquanto construção de cultura, construção de identidade e também saber valorizar essa identidade. Parece que, de uma certa forma, tudo que é colocado ou posto para nós e a representação como o norte global, ele acaba ganhando mais destaque no nosso imaginário e, às vezes, a gente não tem tanta proximidade ou conhecimento ou cuidado com o que acontece aí nessa produção do sul global. A gente está na região de São Paulo, isso é importante a gente entender também, porque enquanto manifestação cultural e artística aí, a cidade de São Paulo, ela é uma cidade desde 1900, um estado, né, desde 1900 ali, e 1822, quando a gente vem falando do movimento do Brasil ainda imperial, a gente já sabe que a região teve um movimento mais do que aristocrático, a gente teve um movimento ali dos donos de terra, né, e que também que eram os cafeicultores que fazem um revés quanto o movimento da aristocracia já é um ensaio da burguesia no sentido de construção e de poder ali com isso. A gente tem que lembrar também que o estado de São Paulo, nesse contexto, até mesmo na independência do Brasil, tem um papel chave, porque ela financia a coroa, ela financia os movimentos
de independência. Ela trabalha também, não só São Paulo, né, Minas e Rio também, mas era um contraponto a tudo que era montado enquanto estrutura com a escola, com o movimento imperial que se estabelece no Rio de Janeiro. Por que eu estou citando isso? Se a gente vai falar um pouco sobre arte moderna, é importante a gente entender que a primeira escola de arte ela vem junto com a família imperial, que é uma discussão sobre o que era montado enquanto arte no Brasil, porque o Brasil, por ser um país, uma região colonizada, ela não podia desenvolver nem indústria, não sei se vocês sabem sobre isso, e ela era proibida, né, até por um tratado que tinha sido feito na Europa, e com a invasão, né, no período dos napoleônicos na Europa, e o rei de Portugal, entendendo que estrategicamente ele tinha que deixar Portugal para vir se estabelecer no Brasil, para não ser subjugado aí dentro do modelo napoleônico, né? Ele vem para cá e nesse movimento ele estabelece toda uma criação de estrutura. Isso muda a história do Brasil também num outro contexto, porque é instalado dentro do contexto brasileiro toda essa história de construção da Biblioteca Real, da universidade, de algumas pesquisas e também o início de algumas indústrias e o fortalecimento dessa burguesia barra aristocracia que comprou os seus títulos ali, né? E a cidade de São Paulo tinha muito esse contexto. Aí eu volto a falar para vocês também que até então a gente vem de uma região, acredito que todas e todos que estão aqui devem fazer parte, mesmo aqueles que estão em São Paulo devem entender um pouco dessa história. A gente faz parte de uma região das bordas do campo, que é importante falar que a gente ainda surge antes do que a capital de São Paulo, pela a nossa conjuntura aqui na região, e eram regiões muito vastas e logisticamente muito importante para essa subida de São Vicente para cá, tanto que nesse período imperial, para quem não sabe, não teve chance visitar as estradas que a gente tem aqui, como do Caminho do Mar, ela conta muito desse lugar, de o que foi utilizado também. E nesse ponto a gente passou a ser um lugar de passagem, de campos ali, né, para chegada na cidade de São Paulo, aí desse lugar logístico que a gente tem. Isso já está na nossa estruturação, seja em São Bernardo, Santo André, em São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão, Rio Grande da Serra, que ele pesa muito para nós como um lugar de formação. E entender essa história que já está conosco vai fazendo a gente interpretar melhor a composição social que a gente tem, né? O ethos que a gente foi construído e também por que a gente construiu cada ethos, cada ética expressa uma estética aí, e a gente vai falar um pouco dessa estética como criação. Eu vou ficando sem o visual aqui, pessoal, vocês vão me perdendo porque eu vou dando uma parada enquanto a tela ela entra e sai aqui para mim. No outro caso, o que acontece? O contrafluxo ele acaba se estabelecendo na região de São Bernardo do Campo, ali no centro da região, e um ponto que a gente está na rua Carlos Gomes 130, onde foi instalado a Casa 7, que eu conto um pouco mais para vocês depois sobre isso, enquanto manifestação social, coletiva, artística desse lugar, né? E o fato de ter estabelecido ali no ABC era um contramovimento também desse movimento que a gente faz enquanto região logística e um contramovimento ao que aconteceu no século passado para nós, porque a região com grandes espaços, com uma boa posição logística, acabou estimulando, né, nessa região, uma região fabril, né? Isso pega um pouco, muito de São Bernardo, uma boa parte de Santo André e também uma parte de São Caetano, com esse polo metal mecânico que organiza toda a nossa região. E mais do que organizar geograficamente, ela começa a organizar o nosso imaginário. Tanto que a formação, a cultura e tudo que é feito na região, ela é orientado para essa estrutura fabril, industrial, e a formação das pessoas, os alunos que estavam aqui, as faculdades que estavam aqui, o contexto cultural, ele acaba versando muito com essa posição. Então, o fato de ter uma instalação do contrafluxo no berço de onde é essa indústria, que a gente já sente que economicamente vai passando por uma transformação, né? Já vemos que a região vem passando por essa desaceleração de uma economia industrial para outros tipos de economia, como de serviço e economia criativa. Isso também
estabelece o fato de eu estar aqui conversando com vocês de outro lugar dessa relação da arte enquanto desenvolvimento social, cultural, social e econômico para a região. E aí, o contrafluxo ele fica nessa parte central de São Bernardo do Campo, mas também depende da ótica, né? Porque se a gente entender que o Brasil já não é parte desse centro do mundo, e que dentro desse centro do mundo, apesar de a gente estar na principal capital econômica do país, e nós estamos deslocados dessa capital econômica, vivendo na região metropolitana ou periférico a essa região, também entendemos que o fato de estar no centro da cidade de São Bernardo não necessariamente traz para a gente que a gente está no centro regional, a gente está numa região periférica e também dentro de um contexto de cultura periférico à cidade, ao contexto que a gente vem vivendo nesse pensamento. Isso colocado para vocês antes de mostrar aqui, porque eu tive que organizar o PowerPoint de uma certa forma. Eu não sei se aqui alguém tem alguma pergunta, tem algum levantamento, só para ver se vocês estão acompanhando aí e se não deu uma travada, se está fazendo sentido para vocês, assim, enquanto pessoas que vivem na região, estudam na região, se tem noção mínima dessa história, dessa localidade aí, e a influência disso enquanto cultura, formação e matriz educacional e matriz de identidade, né? A gente chama de identidade identitária aí da nossa parte. Até aqui, beleza, pessoal? Só alguém se manifesta aí, porque, de novo, estou nessa transmissão, não tem um retorno aqui. Obrigado, Giovana. Quando a gente vai falar sobre essa discussão, eu já vou descer para uns últimos slides aqui, e depois eu subo para contar umas histórias do contrafluxo. Nós temos que entender que eu acho que, assim, antes de falar dessa Semana de Arte Moderna, né, que é esse movimento que é puxado em São Paulo pelas famílias daqueles cafeicultores que existiam na região, né, os filhos e filhas daqueles cafeicultores que estavam na região dessa economia de 1822 para cá, vamos colocar, veio antes, mas de 1822 para cá, nós já vemos que durante esses primeiros 100 anos, de 1822 a 1922, a arte já era instalada de uma certa forma no decorrer desse primeiro século ali, dito ali para nós como independência do Brasil. Quando a gente entende esse movimento de independência, né, de novo, lá no período real, que já começa com a Constituição Imperial, que já traz uma malha de novos pensamentos, educação, traz a família real para cá, ela movimenta no nosso imaginário já esse lugar de país que era dessa região que era colonizada e extrativista para ser uma região onde o governo português, o imperador português, pudesse controlar daqui. Ele via a necessidade de uma formação. Não dava para viver sem arte, sem cultura, sem a tecnologias da época. E aí ele empreende nesse lugar de desenvolver a região, muito subsidiado pela Inglaterra, que estava ali, né, em conflito também com a França, nessa discussão de viabilizar isso. Então, o Brasil, ele, enquanto país, ele assume essa dívida e essa captação desse dinheiro, né, pela coroa portuguesa para investir na região, e com isso ele traz a formação, a faculdade de artes já, junto com outras faculdades que foram estabelecidas aqui no Brasil. Na hora que ele faz isso, a gente já sabe que há um desponte assim do Rio de Janeiro enquanto cidade produtora de um novo tipo de pensamento. A elite do Brasil que se concentrava em volta ali do Rio de Janeiro e nesses arredores de São Paulo, principalmente assim São José dos Campos, que estava naquele intermédio, né? Pindamonhangaba, você vê quando conta essa história da família real, aqui tem esse desenvolvimento, e na hora que acontece isso, a gente vai dando força para que essa economia do Brasil, essa economia agrária, vamos dizer assim, até extrativista, ela também se desenvolve, e a gente vai construindo esse segundo passo com a cidade de São Paulo. Muito dessas famílias que vão tendo acesso, cultura, já tinha famílias que vieram da Europa para cá, nessa transição, se eu não me engano, vieram 15 mil pessoas junto com Dom Pedro para cá, né, nessa mudança. Eles começam a estabelecer essa elite, essa burguesia no Brasil, e muito que não se falam era que parte dessa burguesia era que financiava a educação desses jovens e dessas jovens que
puderam ter acesso a essa educação, inclusive de estudar na Europa, e lá na Europa ter contato com a discussão sobre arte. Esse grupo de notáveis aí que hoje a gente entende como artistas, na hora que eles fazem esse processo de formação, eles estão na Europa e eles começam a questionar esse lugar de voltar para o território e produzir uma arte local, com conhecimento local, com visão própria, com questionamento próprio. A gente vai falar aí de todos os movimentos artísticos que acontecem no Brasil posterior à Semana de Arte Moderna, né? E a gente vem falando também de arquitetura, vamos falando de arte, de todo o pensamento do romantismo e de toda a valorização da cultura dos povos originários e da escrita, e vamos colocando isso dentro de um grande arcabouço de conhecimento, e vem sendo desenvolvido com isso em várias áreas, até que se tem aí um grande lance que é um marco para nós, que é o Manifesto Antropófago, que, quando a gente fala sobre isso do Andrade, a gente traz uma discussão que era a antropofagia, ela previa, de uma certa forma, alimentar de nós mesmos, da nossa própria cultura, para que a gente pudesse criar coisas. Então, esse alimentar falava alimentar do sertanejo, alimentar da nossa cultura dos povos originários, de falar daquilo que a gente tinha uma certa vergonha, porque ela não estava dentro de uma mesma escala eurocêntrica ou europeia enquanto cultura. E é isso que vai sendo versado muito sobre o Manifesto Antropofágico, né? E quando a gente traz essa discussão, isso tudo vem alimentando um outro modelo de cultura e de brasilidade, e aí a cidade de São Paulo ela acaba puxando esse movimento modernista, que para alguns outros estados soa um pouco estranho, assim, porque o Rio de Janeiro, até mesmo estava vendo agora sobre o Nordeste, ali pautado no Pernambuco, já fazia um movimento, já tinha manifestações próprias, e São Paulo, ele usa isso, a força que ele tem, o poderio que ele tem enquanto poder econômico, inclusive para marketear isso e trazer aí personagens marcantes para que fica para nós em diversas expressões, lugares e de uma forma geral. Mas eu vou investir menos tempo falando hoje sobre 1922 e falando para vocês sobre o que acontece 100 anos depois disso, né? A gente segue esse processo de desenvolvimento econômico, e nesse lugar, o desenvolvimento econômico vai dando espaço para que os filhos dos cafeicultores daquela época passem a ser os formadores dessas indústrias que a gente conhece hoje. Se vocês forem acompanhar, muito daquelas famílias foram fundadoras dessas indústrias que tiveram entre 1922 e 2022, e a região do ABC ela é uma que dialoga com essa construção industrial de algumas famílias, podemos colocar até o caso passando pelos Matarazzo, que já atuaram aqui, mas também dessas empresas internacionais que atuaram na região. Cidade de São Paulo, de uma certa forma, ela vai se estruturando urbanisticamente em volta desse desenvolvimento industrial, e ela vai fazendo algumas guinadas relacionadas a isso, né, do ponto de vista de contexto econômico. E a cidade de São Paulo continua, 100 anos depois, ainda sendo esse centro econômico para o país e tendo essa força de puxar essa agenda econômica até 2022. O fato é que, quando a gente começa a discutir sobre a Semana de Arte Moderna, né, já tem uma grande discussão sobre a crítica e o momento que a gente vive. Se a gente pudesse ponderar com mais precisão que a arte moderna ela não acontece para nós em 2022, mas ela começa já esse pensamento reflexivo no final de 2019 ali para 2020, porque ela é acionada, inclusive, pelo próprio movimento da pandemia. Se eu pudesse taxar dessa forma, isso é uma análise minha, a pandemia ela traz uma reflexão muito forte para nós que já estávamos dentro de casa, uma explosão de consumo de cultura, mas uma reflexão também do tipo de povo e de país que a gente constrói, e para nós aqui na região, sobre o que vem tomando isso, né? A nossa consciência durante a pandemia sobre o efeito da pandemia na exclusão dos povos, na falta de desenvolvimento, dessa nossa relação, nossa falta de relação com a terra, o nosso desconhecimento da nossa própria cultura e dos povos originários, da nossa periferia, e isso vem abrindo uma sangria desatada
a ponto de ver numa expressão muito clara hoje para mim, que eu acho que é um dos grandes nomes que despontam dentro da arte moderna hoje, é marcante para mim por conhecê-lo e também por ver o trabalho que ele faz, é o próprio Mundano, enquanto artista em São Paulo, que ele já vem cravando essa leitura que ele faz essa Semana de Arte Mundana, né, que é como uma grande reflexão. Lembrando que o Mundano ele faz dois projetos muito marcantes para mim aí, que é o trabalho que ele faz de pintar duas empenas, uma usando a lama de Brumadinho e a outra usando as cinzas das queimadas que ocorreram, né, no Amazonas, na Amazônia e no Pantanal. Ele traz essa discussão no meio da arte, no meio da expressão, sendo muito contemporâneo todo o movimento e essa questão que vem passando para nós. Nessa discussão de Semana de Arte Moderna de 2022, fica claro para nós que se em 1922 o Brasil olhava, enquanto imersão, valorização da sua cultura em relação à cultura dos países do Norte, ou eurocêntrica, vamos dizer, voltar a valorizar o que era nosso, fica muito evidente para nós essas veias abertas que nós temos ainda e essa discussão da valorização da cultura em São Paulo, do periférico para o centro, né? O que está periférico à sociedade e o que a gente deveria tomar isso como parte da nossa cultura central no estado de São Paulo e até para o Brasil, como foi também em 1922. E aí é onde a gente fala muito dessa nova releitura do movimento antropofágico. Eu não vou poder clicar aqui agora, mas se vocês quiserem buscar aí no YouTube Manifesto Antropofágico, escrito por Michel Senna7, é um artista da região. Ele fez uma apresentação na TV Cultura, no canal Metrópole, onde ele faz uma releitura. Eu vi o processo de criação do Michel. Michel está lá na Casa 7. É um artista negro, periférico, e que versa sobre isso. E ele faz uma releitura poética, né? Dessa manifestação, do Manifesto Antropófago, feito por uma leitura dele justamente sobre essa discussão dessa inclusão do gênero, da diversidade, da pluralidade, da aproximação geográfica, da aproximação também da mentalidade que a gente precisa assumir enquanto brasileiros, enquanto pessoas vivendo no estado de São Paulo, e entender o valor potencial dessa manifestação do que está sempre à periferia para o centro. Então, assim, se em 1822 a colonização que tínhamos era uma colonização extrativista e tem uma mudança períodos antes, né, de tornar-se o centro dessa cultura portuguesa, ela tem esse hábito de virar o ângulo para um outro olhar. 1922 ele faz esse olhar do eurocêntrico para o local, para o nacional. E agora a gente faz uma outra mudança de ótica, e não necessariamente isso é planejado, mas é olhado assim. Então, olhando do centro do pensamento, do poder, da cultura, para o periférico que emerge entre nós. E é isso que se desenha em 2022, e não sabemos o que projeta para 2122, aí daqui próximos 100 anos, mas provavelmente vai ser debate extraído da produção e da capacidade que a gente vai fazer justamente de dar palco, poder e força para essa manifestação cultural, social, ambiental das periferias para o centro. Até aqui, perguntas, dúvidas, críticas, outro ponto de vista, estou preparado para tudo aqui, tá? Não estou trazendo minha opinião, mas estou trazendo um olhar para vocês sobre essa manifestação. Eu vou ver, enquanto vocês escrevem aqui, se eu consigo colocar aqui no YouTube o manifesto do Michel Senna7, se vocês puderem escrever aí. Os consumidores recebem. Bom, pessoal, alguém consegue me dar um toque aí, se faz sentido, não faz? Qual que é a percepção de vocês? São moradores todos do ABC, DMRR?
como que vocês veem isso? Se alguém puder escrever alguma coisa, colocar um ponto, abrir o microfone, e aí eu abro mostrando um pouco desse manifesto, essa releitura do manifesto feito pelo Michel Senna7. Lembrando que releitura não é uma cópia, mas é uma aplicação crítica de análise feita por ele. Fabrício, essa é a minha leitura, tá? O movimento antropofágico, na verdade, quando ele vem ele está dentro desse contexto da Semana de Arte Moderna, que é mudar essa perspectiva, de parar de olhar para o movimento eurocêntrico para olhar para o movimento, não digo nem latino-americano, mas brasil-cêntrico, vamos chamar assim, da nossa cultura, colocando a nossa cultura regional, dessa regionalização da cultura. O manifesto antropofágico, né, o manifesto antropófago que é escrito pelo Andrade, ele traz para nós uma discussão sobre toda essa narrativa que acontece, porque é como ele, enquanto poeta, enquanto manifesto, ele descreve nessa poesia, mas a gente tem na arte, na pintura, por exemplo, da Tarsila do Amaral, a gente vai ter na arquitetura, e a gente vai ter o pensamento, a gente fala que assim, né, a ética e a estética, como eu falei para vocês. Como o ethos muda, a ética muda, o nosso pensamento mudou, as produções dessa sociedade também mudam. Elas se manifestam por meio de produções artísticas, produções na arquitetura, produções econômicas. Então, assim, essa produção muda, porque a gente começa a valorizar o que é nosso. Então, essa troca vem daquele ponto, e nesse manifesto ele é muito bem elucidado e amarrado desse lugar que ele usa a antropofagia, né, que isso era parte de alguns povos no Brasil e no mundo, né, o comer assim, fazer esse movimento de comer a si mesmo ali e tal, como beber da nossa própria cultura, beber do nosso próprio conhecimento para a construção desse lugar. Espero que ficou mais claro aí para você, Fabrício, que é menos sobre... O manifesto é parte desse grande movimento aí da Semana de Arte Moderna. E aí o que eu vejo é que há uma replicação, rematrização em 2022, não desse lugar, mas do lugar de questionar uma nova perspectiva. Se um dia foi mudar a perspectiva do eurocentrismo para o nacionalismo, a gente sai agora do central, mais uma vez, do centro para o periférico, mas agora olhando o país enquanto as grandes capitais enquanto centro e olhando a periferia, ou o que ficou periférico, ou que não foi levado em conjunto com isso. E aí nós estamos falando não só de consideração geográfica, mas de pensamento e de visão também, o que está à mercê, o que está periférico, né, hoje na sociedade. Eu vou mostrar para vocês aqui, fazer uma transmissão. Eu tenho que parar de transmitir aqui o PPT, né, o PDF. E vou mostrar para vocês o clipe que foi construído nessa janela aí também, do Michel. Peraí, parar. Uma guia, né? Vou mostrar para vocês aí uma guia. E eu vou colocar aqui, vai passar um comercial aqui, não dá para adiantar. Mensagens de todos os tipos de empresa. Muitas vezes eles são forçados a responder com... Eu sou Michel Senna7, artista visual, poeta, e estou aqui hoje para mostrar a minha versão do Manifesto Antropofágico baseado no texto de Oswald de Andrade, 1922. Só a natureza nos une, destruindo as ideias de Gobineau. Só a diversidade nos explica, expressão universal da vida. Desmascarada já toda a pseudociência da frenologia, estamos cansadas do penar, esse ritual costumeiro imposto pelo serviço quase de graça, pois roubaram-me e chamam-me usurpador, em querer mais do que se oferece aos meninos de minha cor, e traíram a si mesmos, e a arte brasileira.
E nessa missão de tirar do mais inteligente gesto da artesã a genialidade natural, empurraram-nos numa arte pálida como o grito de um esclerosado, e não ouviu-se nada. Decretamos o fim do luso-boto, pois ele mentiu e manipulou. Não há mais espaço para fantasias de homens funestos. Ora, fez-se concessões demais nas terras de minhas avós, não por contrato e sim violência. A única língua civilizatória da propriedade privada, pública, que é do público nesse espaço cheio de restrições, restringindo corpos, os querendo prisões, contra todos os chucros e suas mentes blindadas pela negação. O estereótipo que é velho e tá normal? Contra o salvador da pátria empalhado numa trincheira visível apenas a um mito sem mitologia. Sua única lógica é a do fim, do silêncio, da fuga dos debates que borbulham em comunidades mil por todo o Brasil, sinalizando através da vida que pulsa que não há mais espaço para fantasias de homens funestos. Pelo fomento da múltipla escolha e uma real estética da alimentação, quero comer, me alimentar. Carolinas querem comer, alimentar. Contra o não lugar, viva a inclusão do todo no tudo. Somos diferentes e é aí que nos encontramos. A realidade, como uma trama de tensões, é a escola para a educação. E caia por terra a ideia de corpo geral, o ideal, não cabe em nós, é ancestral. A realidade possível é transcendente, ascendente, maloqueira, é malunguinha, que atravessa gerações entoadas por sambas, cordões, contradições, contradição e o luxo, que nossas peles, tons marrons carregam. O próprio ouro, a esmeralda lapidada, o pico da montanha alcançada, a força que ainda reside no nariz da esfinge. Olha, dizem que o burro do Napoleão tirou de lá. É chegada a hora de se levantar mais uma vez e de novo, nos colocar no centro do mundo, que o mundo é a nossa vila expandida, o mundo no Ubuntu na Banto, Pajubá, a retomada da transformação. Comemos dessa história e regurgitamos. O novo brasão do ex-Brasil é o Brasil que carrega em seu estandarte estátuas de João Ramalho e Borba Gato em chamas. Eis a alegria, a prova dos 9. Se tentaram juntar a experiência da vida brasileira com o trejeito que herdamos, a Cooperifa nos ensina, desde 2007, é tudo nosso. Se vocês forem atrás do texto que ele escreve, vocês vão ter uma percepção que ele vai fazendo um deparo ali sobre esse trabalho que o Andrade traz enquanto manifesto e essa releitura do Michel, que é o mesmo movimento que o Mundano faz com a releitura de algumas obras, né? Ele pega uma obra do Portinari do Operário e ele faz justamente essa pintura com as cinzas. Então, assim, tem uma grande discussão e uma grande representação em tudo isso. Eu vou voltar agora para a nossa apresentação e fazer um paralelo para vocês aí, de uma certa forma, que é sobre, e onde fica o ABC em tudo isso, né? Retomando, por que eu saí explicando para vocês sobre geografia e qual que é o meu rolê de ficar mostrando... Eita, passando aqui. Por que a gente foi mostrando mapas e geografias ao invés da gente discutir um pouco mais sobre isso? O grande ponto para nós é que quando a gente começa a entender a região em nosso imaginário, nessa discussão de uma forma geral, a gente começa a ver que o ABC ele tem feito o seu próprio contramovimento, a sua própria contracultura, porque nós fomos forjados como uma contracultura. A nossa manifestação de música, de teatro, das artes plásticas, artes contemporâneas, visuais e tal, ela já surgia como contracultura muito antes, talvez, de vocês terem nascido, eu ter nascido, porque era uma região que, de uma certa forma, estava já na periferia de uma capital, pujante como São Paulo, mas que também não queria ser conduzida por São Paulo. Lembrando que na bandeira de São Paulo está conduzir e não ser conduzido, mas o ABC também não é aquele lugar que gostaria de ser conduzido por uma região nessa manifestação. E essa pluralidade cultural abriu espaço para os nossos movimentos sociais, que marcaram o país de uma forma geral,
para os nossos movimentos culturais, e agora a gente vê, já de um tempo, e renovando, porque já existia isso, uma manifestação cultural absurda. E a gente começa a ver o quanto que nós, enquanto povos periféricos em relação à capital, e também a nossa própria periferia das nossas regiões, vem produzindo coisas marcantes, que é o caso aí do próprio Michel, que já tem obra disponível na Pinacoteca de São Paulo e daqui, do caso do Melim também, que é feito aqui na nossa região, e agora que eu sei que está em exposição, eu sei que talvez quem assista esse vídeo gravado anos depois aí, mas agora está acontecendo aqui em São Caetano, na Pinacoteca de São Caetano, a exposição das mulheres incríveis aqui, né, da região, que estão expondo também como essa manifestação desse lugar periférico, e da mulher também nesse lugar das artes aí. Vi que a Giovana escreveu aqui, né, esse manifesto me lembrou o manifesto que fizeram na queima da estátua do Borba Gato, protestando contra a homenagem a um bandeirante conhecido no papel de promover a escravidão de índios, né, no século XVII. O que achou sobre esse manifesto? Eu participei, estava lá com o Michel, vi essa construção, ele fala sobre o João Ramalho porque é marcante para nós, né? Em São Bernardo a gente tem ainda uma relação muito forte com o João Ramalho ali, como um dos donos dessa terra e também de um desses bandeirantes que fazem tudo isso. Mas a pergunta é, quantos Borba Gatos e João Ramalho ainda existem na nossa sociedade? E aí pode-se olhar a sociedade de São Paulo, mas a sociedade da região do ABCD-MRR. E quantas pessoas ainda olham para esse olhar de colonização, colonizado e colonização, e não discutimos uma matriz de identidade cultural local, né? Essa relação que a gente tem, de novo, não é uma relação de xenofobia, não estamos contra São Paulo, ou outros estados, ou até outros países, mas dessa potencialidade e dessa valorização do que é nosso e o que é produzido por nós, enquanto manifestação da nossa própria cultura regional. E aí a gente fala sobre esse lugar, né? É o que a gente produz, consumimos o que a gente produz aqui, enquanto arte, enquanto cultura. Não é nada contra ir a São Paulo e consumir a cultura, mas valorizamos e conhecemos os artistas e as manifestações locais, ou nós agimos como bandeirantes também, abrindo travessias para outras culturas e não reconhecendo a cultura local como parte disso? Essa é uma pergunta que eu me faço ultimamente, o quanto que eu também não estou dentro desse processo colonizado e fazendo questionamentos para reconhecer também as regionalizações e o poder disso daí. Eu vou contar um caso para vocês agora, que é um dos grandes embates para mim hoje, sobre a Batalha da Matrix. A Batalha da Matrix ela acontece mais ou menos próxima dessa região aqui. Ela deve estar mais ou menos aqui, para vocês entenderem aqui no pontinho. Não sei se vocês veem o meu mouse, mas a Batalha da Matrix é uma manifestação legítima, onde a gente tem slam. Michel é um cara que apoiou isso daí, e é onde as pessoas vão lá se encontrar na Matriz de São Bernardo do Campo, por exemplo, para fazer batalhas de poéticas, né? Assim, vou colocar desse jeito. Se a gente entendesse isso como um valor, hoje era para a gente estar discutindo escolas de poesia, a escrita, o quanto que essa manifestação centro e periferia tem a necessidade das pessoas se deslocarem da periferia para ocupar um lugar de direito, que é o centro, que é um lugar público, para fazer essas manifestações. Se hoje o São Bernardo está travando uma batalha justamente sobre isso, que fala que não tem estrutura ou aquilo, mas também não é posto um novo olhar de estrutura. Isso não é uma disputa dessa localização? Não é um novo tipo de luta contra um modelo de colonização? Não é uma discussão sobre alta cultura e baixa cultura? Então, quer dizer que se a gente estivesse trazendo pessoas, conhecidos, famosos, para discutir ali do centro, um exemplo de São Paulo, de qualquer capital do país, estivesse fazendo uma apresentação na Matriz e fizesse um show, um monte de gente estaria ali aplaudindo e valorizando. E quanto que a gente está valorizando a nossa cultura local? E se a gente tivesse em outros lugares mais desenvolvidos que se vesse isso como uma cultura, também valorizariam, e daí poderiam ter manifestações econômicas e, por que não, ajudar com que a economia criativa da região flertasse com isso, como esse outro lugar. A Giovana coloca aqui um outro ponto, que é o brasileiro ainda tem muita mania de desvalorizar o potencial do Brasil e valorizar tudo que é do exterior. Eu acho que a gente tem isso na macroesfera, Giovana, na meso e na microesfera. A gente, às vezes, não valoriza um artista que a gente tem dentro de casa, a gente tem um familiar, a gente não reconhece nisso, porque a gente convive com ele. A gente tem na mesosfera, quando a gente não valoriza as culturas também do próprio ABC, vou colocar isso como exemplo, mas seria de Guarulhos, de Osasco, sei lá, do Cabrobró, do Norte, a gente não faz isso, e a gente tem uma tendência desse deslocamento
por causa dessa síndrome, para nós, que veio dessa colonização. E aí tem essa síndrome do viralatismo, né? Do tipo, o que vem de fora é melhor. O que vem de fora é melhor. De novo, nós temos que tomar cuidado que não é uma valorização exacerbada para beirar uma xenofobia, mas para a gente entender também desse manifesto uma necessidade da gente valorizar o que vem de nós. Inclusive nós, enquanto manifestação de arte, né? Por exemplo, se você, Giovana, não sei o que você produz, mas se você produzir arte, cultura, tecnologia, coisa do gênero, também saber que há um lugar e uma valorização de si mesmo com o trabalho que é feito. O que a gente não tem. A gente parece que sempre precisa de alguém atestando se isso é bom ou não, e a gente não entende aquilo como, não, eu faço isso, curto, e sei o seu valor, eu sei também o que precisa melhorar, mas parece que a gente está sempre buscando um atestado externo. Então, eu acho que na micro, na mesa e na macro escala, a gente tem isso por causa desse processo de colonização do nosso imaginário, de uma forma geral. Depois que a gente fala um pouco sobre esse caso aí, da Batalha da Matrix, que é um negócio que vocês deveriam conhecer e ver e valorizar, né? Eu vejo o fluxo que tem alguns contextos periféricos, a gente está falando do funk hoje, de algum caso. Quando a gente fala de convidar e conhecer e entender o trabalho da Batalha da Matrix, é entender e valorizar uma manifestação contemporânea, cultural, e que se tivesse, talvez, fora daqui, fosse num lugar em São Paulo, num pico legal em São Paulo, estava todo mundo valorizando, ou se fosse em Nova York, ou se fosse em Berlim, ou se fosse em Londres, ou em Tóquio, a galera estava aplaudindo como manifestações sinceras da periferia com poética. E a gente não sabe reconhecer isso. E isso também faz parte dessa colonização industrial que a gente sofreu na região, ao qual a gente consome tudo do industrializado, mastigado, e não consegue ir além e ver, ir nos nossos equipamentos públicos como uma pinacoteca, valorizar esse lugar dessa manifestação um pouco mais profundo desse ponto. Bom, como parte de uma apresentação, para não ficar só falando aí, enquanto Contrafluxo, a gente já vem desenvolvendo alguns trabalhos de pensar junto com universidades. Aqui, isso é um trabalho que foi feito na Mauá. A gente fez um trabalho de intervenção pensando a Semana da Mobilidade em 2018. A gente fez uma medição que eu acho que ninguém nunca fez, indo do campus da UFABC de Santo André para o campus de São Bernardo. A gente fez uma medição, uma pessoa andando com um carro elétrico, correndo, indo de bike, indo com ônibus, sem ser um ônibus circular entre a universidade, ser um ônibus de circulação normal, e caminhando. Isso aqui foram medições para vocês terem ideia. Eu fiquei espantado uma pessoa conseguir correr nas nossas ruas mais rápido que uma bike elétrica. E sobre o ônibus, né? O quanto tempo o ônibus se desloca. Então, assim, essa mobilidade que a gente discute, ela também trabalha o nosso imaginário. O fato da gente poder, assim, vamos no Sesc Santo André, no Sesc São Caetano, a gente vai ter uma manifestação aqui na USCS, ou em um lugar específico em Mauá, Ribeirão, Rio Grande da Serra. Se a gente não discute a nossa mobilidade, a gente também não vai discutir estar num processo de ver essa manifestação da nossa arte, porque a gente não consegue nem se locomover. Hoje, talvez com o digital, isso que está acontecendo aqui, talvez a gente está tendo esse acesso para essas pessoas e para quem vai assistir essa gravação depois, mas a gente tem que discutir, sim, o lugar de mobilidade para que as pessoas tenham acesso a isso, né? A gente tem uma manifestação em Santo André de arte, em Diadema, né, na casa do hip hop, e a gente, às vezes, nem se movimenta por causa dessa dificuldade que a gente tem instalado aqui entre nós. Eu nem vou falar daqui para outras regiões metropolitanas que nos cercam e não falo sobre isso. Já fizemos um trabalho sobre o papel da manifestação do design em o que pode melhorar a cidade. A gente vem fazendo trabalho agora usando dados para poder trabalhar. Eu sei que alguns de vocês são da área de tecnologia e como dados pode ajudar numa construção. E de um tempo para cá, o Contrafluxo ajudou a fundar a Casa 7, né? A Casa 7 é, por si só, um lugar artístico. A gente pegou uma casa que não estava sendo usado na rua Carlos Gomes, né? Lembrando Carlos Gomes aí, maestro Carlos Gomes, do Guarani, e a gente, no número 130, a gente cofunda com também o pessoal da OMA, a Galeria OMA ali, o Tomás, acaba cofundando com ele a Casa 7 como uma manifestação artística, né? E com a grande pergunta, assim, o que uma casa pode fazer numa rua? A gente não estava interessado em mudar o bairro, nem o município, nem a região, mas, assim, será que uma intervenção artística dentro de uma casa poderia mudar? E a resposta que a gente vem colhendo de 2019, mesmo com a pandemia, múltiplos impactos.
mudando a nós mesmos que estamos na casa, os artistas que ficaram como residente coletivo, né, de residente que vão trocando de tempos em tempos, que inclusive deve abrir agora vagas para quem tiver interesse de trazer projetos e tocar por lá, educação na nossa região e também da transformação do entorno dos moradores, e agora a gente vem ganhando força desses vários lugares aí, com obras sendo construídas em múltiplos lugares. Enquanto artista e coletivo, já conseguimos, durante a pandemia, dirigir clipes musicais com a Alcan, com a Orquestra de Câmara da USP, conseguimos fazer outros projetos, e a gente também virou aí residência para vários artistas se manifestarem, a sociedade local poder ter acesso, quando a gente faz o Casa Aberta, ter relação com arte, tecnologia, cultura, a ponto de, em 2019, a gente ter sido escolhido aí também como parte do ONU Habitat, uma única casa aqui da região do ABC, mas cravamos ali, né, de novo, sobre esse centro e periferia, cravamos um lugar para debater sobre a habitação e o lugar dela no nosso imaginário e nessa construção. Durante 2019, com o apoio do SESC ali, a gente também fez um trabalho no meio da pandemia 19 e 20, né, foi o acordo ali, a gente fez um mapeamento de toda a região do ABC, a gente tem um atlas do ABC, que a gente espera em breve poder imprimir isso e distribuir na região, mas isso está digital, onde a gente fez um mapeamento com 87 coletivos da região do ABC-DMRR, vendo o que nós temos disponível enquanto arte, cultura, economia, sustentabilidade, economia solidária, eu queria falar, e que cobriu toda a região, e eu falo para vocês, assim, que eu acho que se a gente andar um ano aqui na região, a gente não consegue cumprir tudo, mas um primeiro passo para entender o território, né? Fazer isso no contrafluxo, se voltar mais para o nosso lugar. Eu vi que o André escreveu aqui, o André Cavalcante, né? Sim, o deslocamento é uma das principais causas de ausência. Sim, André, é isso, mas agora a gente começa a ter motivo para deslocar, porque com um mapa desse, a gente começa a entender o marco, a nossa região e por que se movimentar. Porque se eu não tenho por que me movimentar, eu não tenho por que sair de casa. Agora que eu tenho os lugares para ir olhar, eu começo a discutir, então por que a minha mobilidade não cobre tudo isso? Enquanto contrafluxo também a gente vem aplicando tecnologias e reflexões para a própria região, usando algumas artes que são críticas ao nosso manifesto. Isso aqui é um trabalho que a gente fez, né, as estações contra o fluxo, na Estação Fantasma, de uma promessa de 45 anos do metrô, que nunca chega na região, e agora vai criar uma outra mobilidade, que eu espero que ajude, mas a gente está em débito com esse metrô, e a gente criou 7 estações fantasmas, e sendo que a gente fez uma instalação mesmo, em frente à Casa 7, de obras que iam contra o fluxo, né? Se a gente tivesse interligado a nossa região com a região de São Paulo, o quanto isso poderia ter tido de cultura e intercâmbio? A gente ficou encastelado entre nós aqui, né? Nossa região é muito provinciana no sentido de si mesmado. Eu não acho que a gente é tão do interior como o pessoal acha, assim, até porque geograficamente a gente está mais perto da praia do que a capital, então a gente estaria mais litorâneo do que interior. E o que eu falo para vocês, mas isso fez com que a gente desenvolvesse uma cultura própria. Me lembra muito o que aconteceu com o Nordeste, né? O Nordeste, por ficar encastelado ali, acabou desenvolvendo uma cultura própria dele, por isso que é tão rica, e o ABC também conseguiu fazer isso, mas está na hora da gente se colocar aí como um marco nisso. E a gente foi fazendo essas intervenções digitais, que viraram um quadro sobre essas manifestações da estação. Outra forma também de um trabalho que não rodou completamente por causa da Covid, mas foi o uso de guarda-chuvas que a gente espalhou pela região, fazendo esses mapas de pinturas do que são traços de, se eu perder esse guarda-chuva, na história secreta de guarda-chuva, onde que eles param, a gente começou a usar um banco de dados para fazer essas manifestações, e a gente deve voltar com isso, se tiver gente de dados, tecnologia que queira participar com a gente lá no Contrafluxo, abra o convite, que a gente deve rodar isso daí em breve e fazer uma intervenção mais forte ainda agora que parou com o período do isolamento, e a gente vai esperar os períodos de chuva, né? O uso do guarda-chuva como um uso aberto. Fizemos um outro trabalho com o SESC aí também de repensar a mobilidade, a discussão, e isso deu uma obra, isso aqui é o mapeamento, ó, foi todo construído coletivamente, usando tecnologias online aí para poder fazer como vocês estão fazendo aqui agora, e a gente fez esse mapeamento que tem servido muito para nós como trabalho. Essa obra das bikes que a gente fez aqui, ela virou uma obra chamada Outras Viagens Possíveis, né? Ou uma outra viagem possível dentro de um conceito chamado Mundo Afora, que era no pico da pandemia. A gente usou
uma bike ficar suspensa na frente da Casa 7 com projeções em primeira pessoa de cidades no mundo e também do ABC, para lembrar as pessoas que um dia a gente ia poder voltar a andar pelas ruas de novo, né? Era um chamado e um manifesto ali no sentido de que logo estaríamos juntos. Durante esse processo, a gente tomou uma outra discussão, eu não vou ter o vídeo aqui porque estou no PDF. Logo depois da pandemia, a gente faz um outro trabalho chamado Mundo Adentro. Esse trabalho foi selecionado em Portugal, ele fez parte agora porque Portugal está fazendo o movimento dos 200 anos de independência e chamaram alguns artistas brasileiros para mostrar isso, e essa obra foi lá apresentar o Mundo Adentro, que a gente escolheu a Casa 7 como um sistema de tecnologia, e a gente transforma a Casa 7 como uma câmara fechada para entrada de luz, e a gente faz uma projeção dentro da sala sobre o mundo invadindo a sala, e a gente faz uma câmera como se fosse uma câmera fotográfica, mas usando a arquitetura da sala como essa manifestação. Tudo isso só foi possível, pessoal, porque eu também me voltei para o ABC e fiquei próximo do ABC de novo e produzindo arte, convivendo com esses outros artistas. Então, assim, até a minha própria descolonização do meu imaginário para lidar e valorizar essa construção local, ela fez uma mudança. Então, eu vejo como prévia, né, a essa Semana de Arte Moderna de 2022, ela já acontece e ela é muito potencializada ainda pela pandemia, por isso que, para mim, a Semana de Arte Moderna ela tem um caráter de ser cravada para mim em 2020, não em 2022, por causa de tudo que a gente viveu e como um marco disso. E como resultado desse trabalho, eu deixo para vocês aí também 2 referências de clipes que foram construídas com parceria coletiva entre São Paulo e o ABC. Eu vou mostrar no YouTube. Se vocês entrarem no YouTube, na página da USP, vocês vão ver 2 clipes que foram feitos no período da pandemia. Vocês clicando lá no YouTube, vocês vão ver. Deixa eu ver se consigo partilhar aqui a tela mais uma vez para vocês. A gente produziu um clipe chamado Inumeráveis. Esse clipe ele foi feito justamente no pico da pandemia, quando a gente bateu 100 mil mortes, e a gente fez esse trabalho todo de casa, sem fronteiras, junto com o Chico César, né, uma poesia do Paulo Bess, que vale a pena vocês assistirem. Esse clipe foi escolhido ainda para fechar o Prêmio Herzog daquele ano, né, como registro. E ele é feito com uma poética do Braulio Bessa, uma poética nordestina, né? De estrutura de galope à beira-mar. Já Carlos Antônio era cobrador, estava ansioso para se aposentar. Viva Teresa. E logo depois, quando a gente faz antes da segunda onda, quando libera alguns encontros, a gente faz um trabalho dentro da Casa 7 aqui no ABC, junto com a orquestra da USP e a Orquestra Mundana Refugi, que ela fala para mim é um marco dessa Semana de Arte Moderna também, chamado Raízes Profundas. Ela foi toda construída e gravada dentro da Casa 7, com multiculturalidades de refugiados, pessoas da região do ABC, de São Paulo, e a gente faz um clipe usando a arte do Cena 7, a arte de rua ganha uma movimentação artística, contando justamente sobre isso. Você vê que esse clipe já é assinado por um coletivo que foi criado para já fazer uma outra manifestação onde não há um artista como referência, mas um coletivo trabalhando em conjunto para criar uma manifestação. Eu termino minha fala aqui com uma parte desse clipe, e quem tiver alguma pergunta, alguma troca, é isso. Espero não ter me estendido muito aí, pessoal. Yotoi Maninguaxiwo. Yotoi Maninguaxiwo Yotã. Majó. Micuidingui. Mutibó. Itogadá. Mobota Nerotuadá. Mobota Nerotuadá. Anunango no Gurubinã. Malibetulha Sissi, Keyanke Sassati, Chariram Bandaram Paraguadons Guari, Isimboxi Nome, Anuquemiri Curimale, Isimboxi Cura, Guarancama Harax Male,
Cai que se me amar, semanas no termenechemia. Isguandama, le nochemu, careguche vituli. Marivetulia sisi, essa sati, jamana, paraguaduzuari. Esse boxe nome, no caminho curimare. Esse boxe cura, guarda, mare. Cai que se me amar, semanas no termenechemia. Isguandama, le nochemu, careguche vituli. Watu wanatafuta ukweli, mapendo kwenye kodi mbali, dunia ni kulia. Watu wanafika sawa nyama, nani ataweza kusema wenye kweli? Inabakia tu Mungu atuonyeshe. Watu wanatafuta ukweli, mapendo kwenye mbali, dunia ni kulia. Watu wanafika sawa nyama, nani ataweza kusema wenye kweli? Inabakia tu Mungu atuonyeshe.
Aí fica o agradecimento ao Gil Jardim, né? Que é o maestro da UCAN. É importante a gente entender o efeito de tudo isso para nós, sabe? E esse ponto é de a gente ver uma arte local, construído nesse make-off que a gente fala ali também, feito numa casa no ABC, e explodiu, assim, foi ganhando outros lugares, porque a mídia, a tecnologia permitiu esse tipo de reflexão e de pensamento. Usando um artista que é daqui, mas está para o mundo afora também, o Cena 7, e são artes que a gente às vezes vê na rua, como arte urbana, street art, a gente não sabe valorizar porque nós não reconhecemos, por causa dessa colonização também que permitiu assim, a gente parar de olhar só naqueles lugares, enquanto eu estou reclamando de museu, galeria, mas de ver que há uma galeria urbana de artistas que estão se expressando e que ganham o mundo afora ali, porque as pessoas conhecem e valorizam esse tipo de cultura. É aqui que eu acabo, vou deixando essa música de fundo aí para vocês, mas quem tiver algum comentário, alguma coisa para falar, estou pronto para responder alguma pergunta que tenha. Espero que tenha valido a pena para vocês aí também, e reconhecimento de uma forma geral. E também fica aí meu agradecimento para o Carlinhos, que era o maestro da Mundana Refugir, para não falar só do Gil aí, que fecha o clipe. Ele, Carlinhos, aparece aí. Bom, Beatriz, se você não estiver acessando o link, Beatriz não, a Luana, né, escreveu aqui, entrar no... Acho que foi, né? Conta de validação de atividade acadêmica. Eu vou mandar ainda. Beleza. Pessoal, falaram que mandam para vocês o link depois, se não der certo. Aí o professor Ricardo manda para vocês o link. Perguntas, pessoal? Sabiam disso tudo no ABC? Como vocês sentem como moradores da região, sabendo um pouco dessa troca de cultura e também dessa valorização aí, né, da cultura local? Obrigado aí, o André Cavalcante escreveu aí, muitíssimo obrigado. Obrigado vocês, André, por ouvirem. Obrigado também pela USCS, por fazer essa universidade aberta, né, também de acesso às pessoas, e também ao SESC São Caetano, que viabilizou isso, né, com essa curadoria e de poder trazer. Espero estar representando à altura o trabalho artístico que vários artistas fazem na região periférica, aqui na região do ABC, e também, né, na cidade de São Paulo, aqui de uma certa forma, representando aqui para vocês. Óbvio que eu não consegui cobrir todos os nomes, mas a tentativa é de mostrar essa valorização aí local, né, e periférica. Bom, pessoal, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, alguma reflexão. Vou fechando a gravação por aqui. Agradecendo ao professor Ricardo, não sei se vai fazer uma fala de fechamento, professor, ou... Eu posso vir aqui junto contigo. Pessoal, muito obrigado aí pela participação de todos vocês. Eu acho que vale reforçar a importância dessas parcerias nesse projeto, do SESC São Caetano, aqui presencialmente em nome do Carlos, e também do Instituto Ideia, nossos apoiadores nessa iniciativa. Vão até o nosso link de ACC, tem mais programação até sexta-feira, é um projeto muito especial, que a gente tem muito carinho, disponibilizaremos esses vídeos das gravações, todos nos nossos links, para que mais estudantes tenham o acesso. Bom, obrigado aí para todos, tenham todos um bom dia. Tchau, tchau, pessoal, obrigado.